Fala, Ju, seja muito bem-vinda. Obrigadão por ter aceitado o convite aí. E como de costume, bora se apresentar aí pra galera que tá nos ouvindo te conhecer melhor. Eu já queria iniciar com a seguinte pergunta, para te ajudar na resposta também e tal. Como foi a tua trajetória de expandir todas as responsabilidades até chegar na liderança de Design Ops? Conta aí pra gente. João, prazerzaço estar aqui com você. Vou falar um pouquinho então como foi minha trajetória, né? Então, estou nesse mundo digital já faz um tempinho. Eu acho que desde os meus 17 anos aí eu já estou ali nesse meio digital. Comecei lá na época na Telerge celular, aqui em São Paulo é Telesp, né? A Vivo, onde eu era responsável lá pela toda aquela questão de intranet, né? Na época a intranet era um boom, né? E hoje em dia não tanto quanto isso. E aí lá na intranet, na época da Vivo, né? Eu trabalhei muito ali com a criação da intranet e agora, né, na época, no caso, lá em 2000, eu comecei ali a ter a oportunidade de colocar em prática muito o que hoje a gente chama de Ops, né? Então, naquela época eu já estava olhando muito para processo, criação de fluxograma, documentação, organização ali da área. Então, desde 2000 eu já estava ali meio que fazendo Ops sem saber, né? Então, hoje tem esse nome Uhum. bonito que hoje em dia não tem. Então, depois disso, eu fiquei muitos anos lá na Vivo, foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, né? Então, em 2014, que eu entrei na Natura, né? E na Natura ali eu entrei na área de design, né? Uma área que na época tinha 4 pessoas, era mais ou menos 2014 e tal. Entrei numa área onde eu entrei com o papel, a responsabilidade de olhar para a heurística dos sites dos aplicativos na época, né? E aí eu fiz muito disso e me vi fazendo muita parte também de puxar ali o time, na época 4 pessoas, para fazer a organização de todo o processo que não existia. Né? Então a gente foi criando desde o básico dali onde os arquivos eram salvados, o como isso era salvado e como que a gente conseguia transformar todas essas interfaces ali ter uma organização ali adequada para a área de desenvolvimento, né? Então, naquela época lá, eu comecei também, segui ali, fazendo um pouco de design ops, o nosso time ali começou a aumentar, né? Então, acho que na época que eu estava lá, tinham mais ou menos 26 pessoas, e aí a gente entendeu ali, estudando um pouco até do mercado, que tudo isso que a gente estava fazendo de organização, documentação, parte ali tanto de visual quanto parte mais documental e o handoff ali para a área de desenvolvimento, se chamava Design Ops. Né? A gente foi estudar, entendeu que muito disso dali tinha um nome bonito, né, que a gente hoje tem. E aí, nessa época, a gente criou ali uma área de Design Ops, né, que não chegava a ser uma gerência, né? Então tinha o COI, tinha ali uma área ali mais de que atuava dentro das tribes. E aí, nessa época, a gente entendeu que escalamos muito rápido. Tinha muitos produtos, mais de 10 produtos, a gente atuava ali com três empresas, né, que era Avon e etc. E aí a gente entendeu que a gente estava perdendo um pouco do controle de como que a gente organizava todas essas criações, essas interfaces de app, site, etc. E aí a gente começou a entender que a gente precisava de um auxílio, né? E aí a gente foi estudar. Eu, particularmente, no finalzinho das férias lá, fui entender o que era o tal Design System, né? E aí eu falei, não, pera lá, eu acho que esse Design System aqui vai resolver parte da nossa problemática para organizar ali e manter a consistência que a gente estava perdendo. Eram muitos arquivos que a gente, na época, salvava ali no XG, não era nem Figma que a gente usava na época lá, né? Então a gente entendeu que o Design System ali era uma ferramenta, né? Que a gente poderia, não ferramenta, né? Mas ali o formato que a gente ia conseguir organizar essa escala tão grande que a gente estava tendo. Né? Então, eu junto com o time, claro, a gente começou ali a olhar para tudo isso e começamos a entender como que a gente conseguia colocar em prática o Design System na Natura. E foi um trabalho muito legal, muito enriquecedor, porque desde o estudar algo que a gente não conhecia e mostrar o valor disso para a vice-presidência na época, né, para mostrar que a gente precisava de um orçamento para que a gente conseguisse trazer a tal consistência que a gente precisava de um time, né, e esse time a gente conseguiu, né, mostrando o valor ali do que era o Design System, algo que ninguém não sabia direito o que era, a gente conseguiu montar uma squad, né, com 4 desenvolvedores ali, um por frente era Android, iOS, React Native, né? Então a gente conseguiu um time bem legal
para a gente fazer ali a construção desse design system nas plataformas que iam atender aos produtos, e também um time ali para poder ajudar na atração, na parte ali que faz, né, tipo uma squad operar, só que a squad ali era só focada na criação de componentes, né? Então, nessa época, eu comecei a mergulhar de cabeça, eu e o time, claro, né, mergulhar de cabeça para ver como que a gente conseguia colocar toda a organização dentro do time design e, consequentemente, transbordar isso ali para os produtos que nós tínhamos, né? Então, fiquei lá bastante tempo e super engajada. A gente se conheceu, inclusive, na Natura, né? A gente teve ali a oportunidade de trocar bastante ali figurinha para colocar isso em prática, super rolou. E aí, depois de um tempo, eu acabei recebendo uma outra oportunidade, né? Eu fui convidada pela Cláudia Madergan, né? A Claudinha, me chamou também para o mesmo desafio. Como que a gente conseguia colocar o Design System ali em outras plataformas, além da plataforma web, que eles já estavam fazendo na época, né? Então, eu fui para a RD, né? A Hydro Brasil ali com a Claudinha, e também foi maravilhoso, né? A gente começar um Design System do zero, montar um time, e aí esse time começou, além da parte de visual, também ter outras frentes, que é a frente de conteúdo, né, o Content System, a frente de ilustração, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa também para trabalhar no time com ilustração, e acessibilidade, né? Então, acessibilidade ali, o Marcelo Salles também teve a oportunidade de estar lá com a gente. Então, a gente montou ali um time bem legal, que aí o time não foi só Design System, né? A gente entendeu ali que, além de Design System, tinha uma frente muito importante de Ops, que são essas competências que eu comentei, content, acessibilidade, ilustração, tinha uma parte de LGPD também, que na época estava super pegando. Então, a gente criou algumas frentes ali super importantes para que a gente conseguisse fazer todo esse time rodar, né? Fiquei lá um tempo na RD, foi muito bom, e aí agora, né, agora não, né, o tempo está voando, em 2021 eu vim aqui para a Único, né, e aí comecei, na virada de 21 para 22, eu fui para a Único para seguir com esse desafio, né, de ser gerente, manager da área de Design Ops, onde também a gente tinha umas frentes muito parecidas como foi na Vivo, e na Vivo não, na Natura, e na RD, de olhar para acessibilidade nos produtos, para content, para research, ops, e aí a gente começou a olhar para tudo isso, e então, te resumindo, a minha trajetória nesses últimos anos de carreira foi sempre estar olhando para toda essa parte de planejamento, organização, documentação e facilitação dos designers, né? Olhando principalmente para essas competências que eu comentei com você. Mais ou menos isso, tá? A história é longa, mas se eu puder resumir, eu acho que sempre eu apliquei Ops sem saber, e acho que muitas pessoas também, né? E agora a gente tem aí esse nome bonito e o Design System ali como um ferramental, né? Que nos ajuda a tangibilizar isso de uma forma bem legal ali nos nossos sites, nos nossos aplicativos. Excelente, excelente. Não, realmente, a gente já fazia Ops há muito tempo, né? Agora a gente tá dando nome para isso tudo. Muito bom. Inclusive, até me lembrei lá quando eu fui visitar vocês na Natura, comprei um perfuminho. Aquela loja boa, né? Boa, boa, boa. Compre. Saudades. Descontinho legal. Pontos. É. Ô, show de bola. Ô, Ju, tu tem um background ali com bastante conectado com design system também e tal, né? Eu queria pegar esse gancho e já te fazer uma pergunta relacionada a isso. Na tua opinião, o que que tu enxerga assim de benefícios que um design system pode trazer para a disciplina de Ops e tal? Qual é a relação do DS com Ops e tudo mais? Legal. Eu acho assim, Design System foi um achado assim, é uma paixão que eu tenho de sempre entender ali como que a gente consegue mostrar os benefícios deles para todos, né? E quando eu falo todos, eu tô falando desde a liderança, para um dev que vai mudar um pouco ali a forma de trabalho, para o próprio design que vai ter que consumir esses componentes, né? Então, eu lembro que quando eu precisei entender esses benefícios e levar para lideranças, né, o quanto esses benefícios poderiam a gente economizar tempo e dinheiro, foi um estudo bem legal ali que eu busquei, né? Então, se eu puder falar um pouco desses benefícios, eu acho que são alguns, né? Assim, os principais, diria, né? Primeiro que a gente consegue ali garantir que o DNA da marca, né? A gente consegue, de fato, colocar isso em prática nos nossas entregas, né? Nos nossos produtos digitais, né? Então, a gente consegue garantir ali toda a questão do DNA visual da marca, né? Tudo que o branding ali das empresas
definem, a gente consegue garantir aquilo na prática, desde a cor, da fonte, e também olhando para a parte um pouco de tom e voz. Né? Então, a gente consegue também garantir que toda essa parte ali, ela é utilizada e aplicada na prática em qualquer parte do fluxo. Né? Então, a parte de consistência visual, a gente consegue garantir com o Design System, né? Essa parte de tudo que está envolvido ali com o que a empresa define que é o melhor. A gente também tem um outro grande benefício que é a parte da agilidade. Né? Então, a gente consegue, com o reuso de tudo que a gente cria de componentes, a gente evita que o outro design que precisa do mesmo componente crie de novo. Né? Então, criando uma vez um componente que está adequado e que está seguindo todos os padrões de qualidade e boas práticas de mercado, a gente cria uma vez e todos se beneficiam e não precisam perder aquele tempo estudando, criando a mesma coisa. Né? Então, a agilidade, para mim, e o reuso desses componentes ou desses elementos é um dos grandes benefícios. Né? E aí, quando a gente tem a parte do reuso, a gente está economizando em tempo. Simples assim, né? O design, o dev não precisa codar novamente ou criar. E quando a gente fala em redução de tempo, foi aí que eu ganhei, na época lá, uma verba bem interessante para a gente montar, eu não, né, o time, montar umas squads nessas últimas oportunidades que eu tive, foi falar, cara, a gente está economizando X tempo aqui, utilizando X componentes, né? Então, a redução de tempo é igual a economia de dinheiro. Né? E todo mundo hoje em dia busca, né, reduzir um pouco aí dessa economia, do uso do dinheiro. Né? Então, a gente tem ali economia de tempo que é igual a redução de custo. Né? Então, eu acho que se eu pudesse citar 3 benefícios é esse, cara. Agilidade, consistência e economia de tempo, que é igual a redução de custo e dinheiro para a empresa. Exatamente, exatamente. E até falando sobre economia de tempo ali, né? Não é somente economizar tempo, mas é onde vai gastar esse tempo, né? Investir, não gastar, investir esse tempo, né? Então a gente fala muito aí que PD e UX tem que estar em contato com o cliente. Né? Quanto mais a gente gastar tempo com coisas visuais, né, com layout e tudo mais, menos tempo a gente vai ter contato com o cliente. Então, o Design System com certeza vai trazer essa possibilidade para todo mundo ali, né? Tá investindo Exato. mais tempo com A gente pesquisa e tal, né? acaba facilitando ali, né, essas construções ali para que o designer, né, acabe fazendo esses descobros, essas pesquisas e inovando, né? Então buscando novas coisas que não estavam nem previstas, porque ele está com tempo, vamos dizer assim, Uhum, um pouco exato, exato. livre para poder inovar, né? O que toda empresa busca inovar e criar além do esperado. Exatamente. Ô, Ju, uma perguntinha aí Lá vem. capciosa. É, Tu que já teve em ambos os lados ali, bastante conectado com DS e agora liderando um bom tempo a disciplina como um todo, o que é a maior treta, assim, pra ti? Lidar com design system ali no dia a dia e tal, liderar eventualmente o projeto, enfim, ou estar na frente de Ops? Eu acho que eu junto um pouco as duas coisas, assim. Eu acho que a maior treta que a gente tem, tanto em Ops quanto Design System, é a gente conseguir mostrar que a gente não está engessando ninguém, né? Não Uhum, está engessando ali o designer, né, que quer criar e tal. A gente está facilitando a vida dele ali. E também não está engessando o time de design porque a gente criou um processo, criou uma documentação, né? Então, acho que um desafio para mim, em ambos os lados, é mostrar que a gente não está aqui para engessar, e sim para facilitar o dia a dia das pessoas com materiais e, né, processos e ferramentas, etc., conhecidos, para que as pessoas consigam olhar cada vez mais para frente e para um horizonte além, né? Então, para mim é isso. Para mim andam muito juntos. Design System normalmente está dentro da área de Ops, mas não é uma regra, uhum, né? Eu já trabalhei em empresas que sim, outras que não. E para mim o benefício é mostrar esse valor e que a gente está facilitando para, vamos olhar lá na frente uhum. que a gente está fazendo o beabá aqui, o que não é fácil o beabá, né? Mas está fazendo aqui algo para facilitar o dia a dia de todo mundo. Não sei se te Muito bom. respondi, mas essa é uma visão Sim, que eu tenho aí. sim. A minha gata veio participar aqui junto. Quem estiver assistindo no YouTube vai ver ela. Daqui a pouco a minha cola Boa. aqui também. Eu fico aqui É, trabalhando e eles tá sentam uma aqui. miando aqui do lado, tive que pegar. Tu falou uma coisa que
As coisas estão relacionadas. Realmente, tem desafios que eles coexistem em ambas as áreas, né? E assim, se eu tivesse que resumir em uma palavra, o desafio de ambos é pessoas. Pessoas. Porque assim, processos a gente está lidando com pessoas, engajamento, mostrar o valor que tu comentou bastante. No fim é tudo sobre pessoas, né? A gente tem que se adaptar ao ambiente, a quem vai consumir aquele serviço, né, de ops ou aquele componente de design system. Então, no fim é tudo sobre pessoas, né? E cada pessoa ali tem um ponto de vista, né? Então a gente, como um Uhum, time cross, e design system, ops normalmente são cross, né? Ou deveriam ser, é muito difícil às vezes encontrar ali a dor do nosso cliente. Nosso stakeholder é o design, é o dev, né? São pessoas uhum. mais internas, né? Na primeira camada. Difícil encontrar ali um modo que a gente faça todo mundo se sentir feliz e contente, entendendo Exato. os benefícios. Então, sempre nas áreas que eu tive a oportunidade de trabalhar, a gente tem uma curva ali de entendimento e aprendizado e aceitação, né? Então, normalmente, nos primeiros meses, assim, a gente tem uma batalhinha ali para mostrar, e aí, Sim. quando isso se torna fluido, fica mais fácil as pessoas ali até nos procurarem e sugerirem novas ferramentas, mostrar Uhum. novas necessidades e sair um pouco daquele lance do você está engessando o meu trabalho, você está me deixando menos criativo, porque eu não, né? Normalmente Sim. o time criou algo ali. Então, tem essa curva de aprendizado que é normal. Sai daquela zona para uma outra, eu acho que tem essa curvinha aí de Sim, aceitação. com certeza, com certeza. E hoje, das experiências que tu já teve, como foram as estruturas, assim, de times de ops? Quais competências que existiam dentro desse grupo e tal? Tu até já falou sobre content, sobre acessibilidade e tal. Conta aí um pouquinho mais. Legal. Acho que na empresa que eu estou e na última, eu acho que foi bem estabelecido ali que tem algumas competências que são fundamentais, né? Que ajuda toda essa parte aí de da gente colocar algumas boas práticas para que a experiência seja a melhor possível, né? Então, essas frentes normalmente são acessibilidade, né? Content, Research Ops também, que a gente ajuda muito o time de Uhum, pesquisa ali com padrões e a biblioteca para consumo desses insights, né? Tem algumas empresas também que eu tive a oportunidade de trabalhar que tinha uma parte de privacidade, LGPD muito ali instaurado, e o próprio design system, né? Então, normalmente são esses pilares: acessibilidade, research ops, content e DS. Em alguns uhum, casos tem essa parte mais de privacidade, às vezes mais juntos e não tão juntos, né? Essa parte uhum, mais de visual, assim, tirando o DS, fica um pouco mais separado, né? Mas sempre o DS ali de alguma forma orientando e dando subsídios para que as pessoas utilizem esse padrão, que sempre a gente bebe da marca ali, né? Então a gente sempre está uhum. conectada com o branding. Então são esses os pilares. E aí, se você quiser que eu me aprofunde um pouco o que esses pilares acabam fazendo, né? Pilares dessas competências, eu posso trocar aqui um pouquinho com você também. Não, mas aí a gente deixa para um outro episódio e a gente traz tudo isso detalhadozinho. Um ponto que eu acho que vale falar, desculpa te cortar, mas assim, o que eu estava sempre reflito ali é que todas essas frentes que eu falei têm um propósito muito claro aqui de entrega de Uhum. processo, documentação, ferramentas, boas práticas. Então, esses Todas tipos de elas, né? variáveis funciona para qualquer frente. É o Exato, core delas, entendeu? Então, exato, é um ponto que exato, é exato. claro para mim hoje. Exatamente. É a mentalidade de ops ali, né? Independente do nome que tu tá atribuindo para aquela vertical, para aquele assunto ali, né? Todo mundo vai ter que organizar, vai ter que melhorar, otimizar, enfim, né? Comunicar também. É bem sobre isso. É, tem uma questão, Ju, que até nessa temporada aí eu trouxe 2 episódios falando sobre isso, a relação de liderança de design para liderança de ops. E aí eu queria te perguntar o seguinte, como líder hoje, que você é manager aí de ops, né? Você influencia no roadmap de produto? Bom, cara, isso aí é um ponto bem legal que você abordou. Eu acho que eu sempre penso que, como eu falei do desafio ali inicial, quando a gente entra, tem que mostrar ali o porquê que a gente está aqui. Eu acho que até antes de influenciar ali na esfera de produto, a gente tem o ponto de influenciar
os nossos designers, né, ou até devem. Né? Então, a gente tem uma camada muito importante antes de tentar influenciar essas pessoas, porque quando elas veem o valor e começam a utilizar de fato tudo isso que a gente se propõe a fazer, já é um começo para o time de produto ali falar, putz, eu entendi, né? Eu entendi ali o que o Ops faz, né? Então, quando tem essa primeira camada passada, a gente vai para uma segunda, a gente consegue sim influenciar o roadmap de produto, né? Então, eu já tive Uhum. oportunidades, né? Essas passadas que eu comentei, de influenciar sim o roadmap de produto, onde os PMs, os GPMs, depende da estrutura, busca a Ops para ter um especialista dessas frentes que eu comentei atuando junto com o seu design, né? Então a gente sai um pouco da camada cross, porque o cross já entregou ferramentas ali para uso comum, e essa Uhum. pessoa foca ali no desafio da sprint, por exemplo, né? Então a gente faz ali um diagnóstico elaborado olhando para o ponto de vista de acessibilidade para fazer um diagnóstico full, né, de todo o processo, ou mesmo de content. Então a gente consegue mostrar o valor e priorizar na sprint um diagnóstico onde o especialista de Ops vai estar duplando com quem está tá junto ali na sprint, né? Então, acaba além de fazer tudo que tem que fazer o produto, a gente está mostrando que a gente consegue olhar para trás e melhorar o que ficou para trás por X motivos. Uhum. Então, sim, te respondendo de forma prática, sim, mas antes a gente tem que mostrar o benefício para dentro, para depois o produto Uhum. pedir a nossa ajuda e ver o valor disso. Ótimo, ótimo. Excelente, excelente. E hoje eu pegando de novo, voltando para a questão de modelos de times e tal, estrutura, quero te fazer uma pergunta bônus aqui agora, que é Bônus. sobre, imagina um cenário assim hipotético, né, onde tu tivesse autonomia e dinheiro infinito, budget infinito aí para construir um time de ops, enfim, sem limites. Tu faria algo diferente? Teria alguma frente diferente, assim, que tu adicionaria nesse grupo? Como seria? Mudaria alguma coisa? Não? Cara, dinheiro infinito, né? Bom cenário esse daí que você trouxe, né? Acho que é o sonho de todo mundo, né? É... Cara, eu acho que primeiro eu ia buscar ali a gente ter as ferramentas que a gente deseja ali para que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente está fazendo, né? Vamos supor, em pesquisa ali, ter as nossas, um Dovetail da vida, sabe? Um Uhum, Airtable, a ferramenta como o Figma ali é mais adequada. Então, garantir o ferramental para que o time esteja ali, olhando o update com o mercado, né? E de fato conseguindo fazer o que precisa fazer nas ferramentas. Por que eu uhum, falo de ferramenta? Porque nem sempre a gente consegue, nas empresas, né, comprar a licença de um sim. Figma, porque é caro pra cacete. Então, é isso, né? Gênero infinito, primeiro ali para a parte de ferramental, eu acho que seria Uhum, bem importante. E um outro ponto também, o que é difícil nas empresas é conseguir headcount, né? A gente sabe disso, headcount é super difícil, dependendo dos contextos. Então, também tem um headcount ali para que a gente tenha esses especialistas, como um content, por exemplo, uma pessoa de content, dentro de uma tribo, né, para ajudar uhum, ali também, olhando no contexto ali de cada uma dessas tribos, atuando focado ali do plano com product, né, com uma pessoa e tal. Então, ter pessoas de ops dentro das tribos para dar ainda mais agilidade e conseguir ali ajudar nesses diagnósticos que eu comento que às uhum, vezes precisam ser feitos que olhando um pouco mais para trás, né? Então, headcount, ferramenta, os brindezinhos também não faz mal para ninguém, né? Então eu acho que às vezes, quando a gente faz muita cocriação, a galera acaba engajando ali. Então, se eu estou com dinheiro sobrando, eu acho que é importante esse mimo aí pro pessoal também. Tem mais dinheiro sobrando, João? Posso pensar aqui. tem, tem. Pode contratar quantas pessoas quiser. E de frente que você comentou, eu acho que tem uma frente que nem todas eu consegui ali de fato colocar para rodar, mas a frente de service designer também é uma frente Uhum, muito legal. Né? Então, a visão holística que uma pessoa ali de service tem é super importante para fazer conexões de forma cross. Né? Então, eu acho que a frente dessas que eu comentei, eu não tinha comentado até então, de service design, eu acho que é uma frente que deveria ser fundamental nos times. uhum. Acho que é isso. Se o dinheiro não acabou, depois eu posso pensar e trazer mais ideias É. aí. Não, beleza, beleza. Eu queria adicionar duas aí que eu acho legal.
que inclusive, na verdade, é inédito, eu não falei nos outros episódios. Eu não dei minha resposta para essa pergunta, mas eu queria adicionar duas, assim, que eu acho que seriam bacanas se tivesse um dinheiro sobrando ali, né? Uma Ah, pessoa de dados para uhum. trazer insights, assim, até mesmo criar dashboards, enfim, no Metabase e tal, organizar isso para o time de tanto de produto, para design ele consumir isso e tomar decisões. E uma pessoa bem cross mesmo, onde não sei qual título seria, mas seria uma pessoa mais de CX Cross, algo assim, que ela seria a pessoa responsável onde ficaria direto com o time de atendimento lá, com o time de CS, por exemplo, e traria insights pra gente, né? Tanto para design quanto para produto e tudo mais, e obviamente organizaria essa via, né, de comunicação de ambos os lados e tal. Não, e aí você tocou num ponto bem legal. E eu estava, tipo, há uma hora atrás, imersa no Data Studio, né, fazendo exatamente esse papel que você falou. E olha Uhum, que passou batido, mas é isso, né? Eu acho que dados aí é algo muito importante. Eu acho que a gente tem hoje uma dificuldade, até trazendo outro ponto, de mensurar o impacto de Ops, né, sim, na empresa, sim. no produto, né? Isso é um ponto super que é difícil a gente conseguir às vezes mensurar ali de uma forma prática. Então a gente agora, eu no caso aqui, estou vestindo esse papel aqui também de pilotar o Data Studio para trazer algumas métricas aqui que são fundamentais de serem mostradas, né? Uhum. Eu acho que é bem legal isso aí que você trouxe, que eu tinha esquecido, mas sim, é fundamental. E aí vai muito da competência da pessoa, se ela tem também. Eu, por exemplo, eu sempre curti mexer no Gira. Então, a parte técnica ali de criar dashes e tal, Isso. eu dava conta. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com um agilista aqui do meu lado, que ele virou Product Shops, inclusive, que Uhum. ele criou, assim como ele criava os dashboards pro time, né, ali de produto, ele criou um para mim de design. Então eu consegui acompanhar a lead time, ver quais eram as demandas que estavam paradas, por quanto tempo e tal. Putz, isso era uma competência que eu não tinha e ele me ajudou e agregou super valor. Então eu acho que é o que reforça mais ainda essa parte de dados e tal, né? Isso, exato, né? E você falou isso também. A gente estou tendo a oportunidade de colocar em prática essa parte de dashboard do Gira também de performance, né? Então, Uhum. como grande parte das empresas utilizam o Gira ali, a gente consegue super extrair essas informações ali, e às vezes Sim, num sim. time de ops não tem essa pessoa, tem na tribo, mas olha para o produto, né? Uhum. Então é importante ter essa visão cross de todas as entregas de design. Eu acho que é fundamental e acho que a gente está caminhando para isso. Não sei se todos os times de ops, mas eu acho que logo menos todo mundo vai ter um dado ali já meio que default para mostrar. Uhum. Coisa que antigamente não tinha, tá lá atrás, quando eu estava, sei lá, 5, 6 anos atrás, 5 anos atrás, a gente não tinha esse olhar e agora está super latente. Sim, sim. E hoje, uma segunda pergunta bônus aí. É... Qual a tua visão, assim, para longo prazo, para disciplina? Quais oportunidades que tu enxerga, assim, para o futuro? Eu acho que cada vez mais os times de produto e as empresas vão entender ali os benefícios que um design system ou o time de design ops acaba trazendo no dia a dia, né? Então, Uhum, esses benefícios estão muito atrelados ali à eficiência operacional que a gente consegue ali com todos esses recursos, essas ferramentas que a gente entrega, né? Então, eu acho que cada vez mais isso vai ficar mais entendível, vamos dizer assim, e aí, consequentemente, a gente não precisa ter aquele ponto daquele desafio de convencer e mostrar o porquê estamos aqui. Então, com uhum, isso mais fluido, a gente pula ali essa parte ali de demonstrar isso e começa a executar os times a consumirem, e aí a uhum. gente ganha mais velocidade para fazer cada vez mais com mais velocidade mesmo, sabe? Então eu Sim, acho que isso sim, vai ficar mais fluido, em resumo é isso. O que vai ser bom para gente como ops, você sim, sabe o sim. quanto não é fácil às vezes mostrar, né, porque que essa área existe, e também vai ser bom para o produto que eles só vão se beneficiar ali com tudo que a gente cria e os times vão olhar muito para frente também. Já olham, né, mas vão olhar cada vez mais Uhum. para frente. Acho que é Legal, isso. legal. Tomara, tomara. Bom, é assim como qualquer disciplina, por exemplo, agilidade também, né? Lá no começo, os caras tiveram que penar para vender. Ah, o que que é isso de Kanban? O que que é esse negócio de Scrum aí? Quer mudar a forma como eu
desenho produto aqui, faço produto, tudo cascata, né? Então teve, obviamente, entra naquilo que tu falou, que é a curva de adoção e tal, adaptação e tudo mais. Então, realmente, eu concordo que as coisas vão ficar mais fluídas, né? Não vai ter aquela etapa que é extensa de mostrar valor e blá blá blá, né? Que realmente é penosa, assim, né? E gasta bastante energia, inclusive. Gasta. Show de bola. E aí, Ju, já para encerrar, para quem estiver nos ouvindo aí, quais conselhos que você daria para quem está com dificuldades, exatamente nesse ponto aí de mostrar valor, de ops e tal? E eu acho que eu vou dar o que eu sempre penso, cara, não, assim, não desistir. Não desistir, porque a gente sabe que não é fácil nessa área que a gente está de Ops ali mostrar o porquê que a gente está aqui, né? Então, não desista, porque assim, eu sempre faço um paralelo que o time de Ops é tipo um show. Real, eu falo Uhum, isso sempre para os times, né? E parte dos times também pensam dessa forma. É tipo um show. O show, a pessoa está lá na frente fazendo o show, mas tem toda uma produção por trás disso, né? Então, se a produção não está lá, sabe, olhando ali para os detalhes, para o processo de como as coisas vão fluir, olhando a comunicação, fazendo as coisas por trás das cenas, o show não vai acontecer com a uhum, qualidade que precisa, né? Então, eu acho que é, é isso, a gente não desistir porque não é fácil fazer esse convencimento, a gente está assim por trás das cenas e é super importante. E se a gente não está lá, né, eu acho que tudo vai acontecer um pouquinho mais lento, ou um pouquinho sem a qualidade, a consistência que a gente espera, né? Então, uhum, é isso, é confiar no processo, acreditar que a gente está criando coisas ali que estão fazendo sentido e o produto já vai entender ali o benefício disso e seguir em frente, estudando, lendo tudo que a gente puder aí enfim, de novidades de mercado, fazer uhum, muita troca, né, como a gente tem sempre aqui com outras pessoas do mesmo time, design system, design ops, para pegar ali algum um truque ali que alguém fez que ajudou nesse convencimento, ou então criar novas práticas e boas práticas ou modelos ou ferramentas. Então a troca é uhum. fundamental. Estudar sempre, né? Eu acho que é um caminho que pode ser interessante. Sim, com certeza. Seguir o Design Ops Lab, né? Continuar acompanhando Opa, o eu comecei com conteúdo. você. Deixa eu te contar um pouquinho aqui, vou dar o meu bônus, então. Eu lembro que lá, perdi o tempo, há quantos anos foi, mas eu comecei a ver Design System quando você fez o seu primeiro, segunda turma, lá Uhum. na Paulista, inclusive, eu e um brodaço meu lá da Natura, a gente começou a entender o que era Design System e Design Ops muito frequentando, né? Jabá não, é real mesmo, né? Você nem sabia que eu falar É isso. verdade, é verdade. Mas eu fiz e falei, putz, interessante, né? Então é isso. Estudar, participar dos Sim. cursos, podcast, e é isso. Botar as caras aí para ver o que acontece. Legal, legal. Não, show de bola. Deve ter alguma foto aí sobrando, guardada da gente lá. Eu acho que a tua turma presencial, eu acho que foi a segunda. Eu acho que sim, Eu cara. acho que foi a segunda turma. Porque eu acho que E teve umas 4 edições presencial e depois a gente já veio a pandemia e tal. foi lá na Caneca, eu acho. E aí, assim, e a parte legal quando eu lembro agora desse momento, foi que a gente conheceu outras pessoas de outras empresas com o mesmo problema, entendendo o que era o Ops, né? De como eu comentei, eu fiz isso há muitos anos atrás, mas não tinha um nome. Então, eram pessoas com o mesmo problema de falar, cara, é isso aqui o caminho, né? Sim. Então, foi muito legal. Eu lembro que a gente foi até pro bar com a galera para trocar sobre as dores, porque a gente estava entendendo que tinha um caminho ali que você e o Paulo também, se não me engano, estava com você na Paulo época, tava. estava, né? Uhum. Falando de acessibilidade para caramba e Exato. tal. Então, e aí é isso, a troca que a gente tinha ali numa roda de conversa pós-curso. Ó, meu gato chegou aqui agora, ó. Hum. Igual você. E tem um lá atrás também, dá pra ver. Ai, tem, tá lá dormindo. Mas é isso, a troca é super importante para criar soluções, Sim. enfim. É isso. Legal. Show de bola. Inclusive, no momento que a gente está gravando aqui, as inscrições estão abertas para a próxima turma. Ai, Fica aí todo beleza. mundo convidado e tal para participar. Show de Boa. bola, Gil. Acho que foi super rico. Dá para ver assim que tem uma baita experiência também. Enfim, desde lá a gente se conhece já há um baita tempão e tal. De novo aqui fica o meu agradecimento. Muito obrigado pela tua contribuição e participação. Espero que o pessoal tenha curtido. E é isso aí, valeu. Putz, obrigada, João. Quando precisar, estamos aí para conversar, para trocar ideia. E agradeço pra caramba aí essa troca que a gente teve. E é isso. Quando quiser,
só me procurar para a gente trocar mais. Show.